A paz do Senhor. Hoje vamos falar da palavra de Deus, mas dá para notar que minha garganta está muito irritada. Eu estou muito gripada. Então qualquer coisa vocês me perdoem. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Hoje nós vamos dar continuidade do capítulo 12 a partir do 11. O título é Deus a quem a vingança pertence. É Deus que faz justiça, é Deus que é vingador. Se tem alguma mágoa de alguém, perdoe. Se as pessoas não gostam de você, alguém não gosta de você, deixe com Jesus. Porque a vingança pertence a Deus. E se tem pessoas que estão no pecado, se arrependa. Porque Deus é amor, mas é justiça. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 2 Samuel 12, 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua própria casa o mal contra sobre ti. Tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Aqui era Natã conversando com Davi. Porque Davi fez, matou Urias, ficou com Betseba, depois achou que estava tudo bem. A gente faz e Deus deixa. Deus permite que a gente dê lugar ao adversário. Deus permite que a gente se anime com pecados. Deus permite. Mas chega a hora da cobrança. A vingança pertence a Ele. Veja que o Senhor disse aqui que Ele ia passar. Eu vou repetir. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. As consequências vêm não só para a pessoa, como para quem está com ela. Quer dizer, para a sua família. Veja que situação difícil. Tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e os darei ao teu próximo. Quem foi o próximo de Davi? Absalão, seu filho. Absalão ficou com as concubinas à luz do dia, diante de todos. Absalão botou seu pai para correr do palácio. Ele depois voltou. Mas pense as consequências. O qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque o que a gente faz, o mal volta para nós. Urias foi tão fiel a ele. Urias o amava. Urias ficou guardando ele quando o general estava com seus soldados na guerra, Joabe, e nada disso Davi levou em consideração. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Davi era segundo o coração de Deus, mas a justiça veio. Por quê? Porque faz parte da palavra, da verdade, da santidade do Senhor. Ele não faz exceção de pessoa. Porque tu fizeste em oculto. Veja que Davi fez tudo em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Já pensou? Davi maquinou tudo, matou Urias, foi carta para Joabe, aquela situação toda. Mas o Senhor disse: eu vou fazer tudo às claras. Porque com o Senhor é sim, sim, não, não. Com o Senhor é verdade. Deus não gosta de arrumadinho, de mentira, de anarquia, de zombaria. E lembre-se que Davi era segundo o coração de Deus, mas as consequências vieram. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O que eu acho lindo aqui é que Davi, perdão, minha garganta. Davi ouviu, não botou o profeta para fora, era rei. Ainda disse: pequei contra o Senhor. Aí Natã disse assim: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Graças a Deus, uma coisa a menos, não morreu, mas vê as consequências. Porque tem pessoas que ficam abusando da boa vontade do Senhor. Tem pessoas que o Senhor fala e ignora. Cuidado, com Deus não se escarnece. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem,
também o filho que te nasceu certamente morrerá. O Senhor diz uma coisa muito interessante, né? Através da vida. Todavia, porquanto com este feito desse lugar os sobre maneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Quer dizer, os inimigos falaram, criticaram. Não é segundo o coração de Deus. Ele não escolheu para ser rei. Olha o que ele faz. Porque o que a gente faz, as pessoas observam. As pessoas dizem, oxe, é fulana, tem cargo na igreja e está agindo dessa forma. Você escarnece eu também, se não vigiar. Serve de escândalo. Então vamos ter cuidado com nossas atitudes. Vamos andar com dignidade diante de Deus. A Bíblia diz que é melhor não me conhecer do que me conhecer e me escarnecer. E foi o que Davi fez. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e o adoeceu gravemente. Betseba estava grávida, né? Que era o filho que Davi queria fazer de tudo para que fosse filho de Urias. E o Senhor feriu gravemente. Porque o Senhor é amor, mas é justiça. E uma coisa que a gente tem que entender, que às vezes o que um da família faz, paga todos. Está aqui na Bíblia. Lembra de Daniel? Que foi jogado na cova dos leões? Perdão. Mas quando saiu, aqueles que colocaram ele, toda a sua família caiu na cova dos leões, e antes de descer os leões devoraram. Tenha cuidado, porque o que se planta se colhe. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Às vezes vai chegar situações que vamos orar, vamos se prostrar, vamos clamar, vamos louvar, vamos jejuar, mas Deus não vai ouvir. Porque Ele é o Senhor, Ele é o juiz. Ele sabe o que pode e o que não pode. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Foram buscar Davi, mas Davi não quis. E Davi estava triste, angustiado, porque a criança estava muito mal. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e terminou os servos de Davi, dizendo-lhe que a criança estava morta, porque dizia... E temeu os servos de Davi, dizendo que a criança estava morta, porque dizia, esquecendo a criança ainda viva, e falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligirá. Os servos ali tiveram medo, né? Porque a criança estava morta. É natural. Às vezes a pessoa teme a uma autoridade. Mas não tema não, respeite, porque Deus é Deus e quem trabalha é Ele. Você não vai desrespeitar ninguém, de jeito nenhum. A gente vê aqui que os servos respeitavam, amavam, mas não ficar com medo. Medo anula a fé. Medo diz que o seu Deus não age. Medo diz que o seu Deus não é o Deus do impossível. Não tenha medo. Fique na posição de servo e serva. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixinho, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Davi era um homem esperto, era um homem que entendia as coisas só no ambiente. Deus escolhe pessoas certas, determinadas, pessoas verdadeiras, pessoas íntegras. Mesmo com esse pecado lamentável, mas Davi tinha grandes qualidades. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Veja que homem brilhante, independente da situação. Ele entendeu que Deus levou, que era hora de se levantar, era hora de comer. Mas primeiro ele foi para a casa do Senhor adorar. Então aquilo que eu e você não conseguiu, que Deus não permitiu, não é motivo para murmurar, para se desesperar. Não. Adore. Foi o que Jó disse.
Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se tem coisas que a gente fica triste, ficamos até frustrados. Mas a gente pede perdão a Deus e vai para a casa dele adorar. Porque foi o que Davi fez. Ele entendeu que não ia ficar mais jejuando. Mas não se revoltou, não murmurou, não blasfemou, não. Foi para a casa do Senhor e adorou. Isso é a atitude de quem conhece a palavra. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança vivia e jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Ficaram assustados, né? Veja a resposta de Davi. Disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe se Deus compadecer de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuarei eu? Poderia eu fazê-la voltar? Ou irei a ela, porém ela não voltará a mim. Uma atitude de uma pessoa sóbria, equilibrada, sensata, coerente. Foi o que Davi fez. Tem pessoas que enterram seus mortos, chora, dói, com certeza. Mas chega uma hora que tem que dar um basta. Porque Deus dá pra gente e Ele leva. Como eu e você um dia também vai embora. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Veja que depois, né, com certeza enterraram a criança, teve aquela parte de luto, mas depois Davi ficou com Betseba, coabitou com ela, e Deus deu outro filho a ele e o amou. Por que Deus fez isso? Porque ele não murmurou. Porque na hora que o menino morreu, ele foi adorar o Senhor. É essa atitude que eu e você tem de ser servo e serva. Ele errou, mas era um adorador, mas não murmurou, mas não blasfemou. Pelo contrário, na hora que ele soube que a criança estava morta, ele foi adorar o Senhor. Porque eu e você tem que ter essa consciência, que Deus sabe todas as coisas, que Deus tem o poder nos céus e na terra, em todo lugar. E Ele sabe o que é melhor para nós. Glória a Deus. Enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Ora, pelejou Joabe. Perdão, eu vou parar aqui. Então consolou Davi a Betseba. Gente, isso é lindo. Mesmo diante de uma situação tão triste que ele fez, né? Mandou matar, assassinou Urias. Quem é que não erra? A gente só não pode se conformar e continuar errando, porque aí as consequências serão pior. Mas Davi teve uma atitude brilhante. Quando a criança morreu, Davi foi para a casa do Senhor o adorar. Que eu e você entenda isso em qualquer situação. Agora que as consequências vieram. Aí você diz, mas Deus deu outro filho. Aí deu porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas quando a gente for lendo os outros capítulos, você vai ver que houve consequência em tudo que Davi fez. Então é melhor vigiar. É melhor ter cuidado. Porque o título é Deus a quem a vingança pertence. Vamos vigiar, vamos lutar para errar menos. A diabetes a gente tem que errar, não. Mas a gente nascemos do pecado. Então não tem como a gente não errar. Mas existem situações que a gente tem que fugir da aparência do mal. É ódio, é mágoa, é inveja, é zombaria, é calúnia, é mentira. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.